Vídeo rápido sobre Bradesco com código de negociação BBDC3 ou BBDC4 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que já retornou 16.700% aos sócios contra um retorno de apenas 488% do Ibovespa, principal índice brasileiro, trazendo isso para o mundo real. Um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em R$163 mil, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Hoje o tema é, sem dúvida alguma, setor bancário. A matéria principal do vídeo, resultado financeiro operacional do Bradesco, resultado que não foi nada bom, um alerta ao investidor, dividendos, análise fundamentalista e gerenciamento de risco da companhia. Antes de mais nada, fica aqui o primeiro comentário já do vídeo e ele é um alerta. Tomem muito cuidado com notícias, por isso eu sempre trago para vocês, jamais, em hipótese alguma, operem baseado em notícias. Seja leigo ou experiente, quando ele observa apenas essa chamada de matéria, o primeiro impacto ele é positivo porque você observa e gera uma expectativa de uma alta de fato de 80% no lucro. Só que isso é no year over year e o ano passado a gente sabe a catástrofe que foi, não só para o Bradesco, mas para o setor bancário como um todo. Aqui nós temos 3 imagens. Primeira imagem do lado esquerdo, vocês vão observar, isso é a ADR do banco, ações essas negociadas lá fora, e aqui a gente enxerga o quê? O pré-market deles, antes da abertura do pregão em Nova York, e já era assinalado para nós uma queda na casa de 10%. Isso é o quê? Como os gringos enxergam o balanço e o resultado do Bradesco, reflexo disso na ação negociada lá fora. Investimento no exterior e exposição a empresas brasileiras negociada lá fora, a gente trata na área de membros. Segundo ponto é a abertura do mercado nacional. Isso daqui é a minha tela do meu home broker e o Bradesco, logo na abertura, logo no início, já estava sendo negociado a menos 7%. O que ele atingiu hoje no intraday? Uma queda de 16% e 13% na preferencial e na ordinária, respectivamente. Quando você olha isso daqui de maneira isolada, você corre sérios riscos. Segundo ponto, e que pouca gente vem comentando, é a eliminação de diversos cargos de diretoria. Eu fiz um vídeo sobre essa debandada geral, esse daqui é uma mera continuidade, porque isso daqui tem mais importância do que as pessoas imaginam. Saíram CEOs, saiu direção também de TI, mais 4 executivos deixaram agora no início de fevereiro. Executivos de crédito, jurídico, de varejo e mais um de tecnologia. Esse extremamente positivo. Do lado negativo, a gente tem essa expectativa de expansão do market share deles, a gente fala de crédito de 15% a quase 20%. Vou comentar o porquê disso me preocupa na análise do balanço deles. E o resultado real de 2,8 bilhões no quarto trimestre, uma alta comparado a 2022, porém uma queda expressiva de quase 40% quando a gente observa trimestre sobre trimestre. O que é o mínimo que a gente poderia esperar aqui? Lateralização. Talvez o investidor mais pessimista, que não espere um crescimento e uma recuperação tão rápida, o mínimo deveria ser uma lateralização frente ao trimestre anterior. Não, nós tivemos uma queda essa abrupta. Quando você olha para o lucro líquido contábil, ele foi menor ainda, 1,7 bilhões, uma queda de mais de 60% trimestre sobre trimestre. Não há nada que esteja tão ruim que não possa piorar. O Bradesco conseguiu atingir uma rentabilidade de 6,9%. Porém, eu avisei no último balanço do terceiro tri que toda aquela conversa do CEO de que o pior tinha ficado para trás, não tinha. Aquilo era uma falácia de que o PDD iria diminuir. Não, eu já vinha falando isso há muitos meses. Números oficiais da empresa, sempre acessem o RI das suas investidas. E na área de destaques de desempenho operacional, o único ponto positivo vai ser um comparativo no year over year quanto ao lucro líquido. O restante é queda em todos os âmbitos. Carteira de crédito, crescimento marginal, e esse para mim é positivo. Já vou explicar o porquê quando eu juntar o guidance da empresa com o plano da empresa e com aquela matéria que eu mostrei para vocês de expectativa de ganhos de market share, de uma expansão de quase 20%.
20%. Esse crescimento baixo, ele é importantíssimo em um momento de dificuldade. É exatamente isso que tem que ser feito, e não o contrário. PDD expandida, e aí eu volto naquela boa e velha frase do que eu avisei. Eu já esperava uma inflexão há muito mais tempo. O trabalho e a gestão do Bradesco deveriam ter sido feitos de uma maneira muito melhor há muito mais tempo. Não à toa estão trocando todo mundo. E eu já demonstrava preocupação frente à inadimplência e ao PDD. Ambos esses impactam e muito a linha de lucro líquido. A gente teve, em um momento que não deveria ter, um crescimento de PDD, e eu citei isso em um vídeo recente que eu soltei na área de membros de análise de um outro banco. E mesmo a gente enxergando no curto prazo uma inadimplência talvez cedendo, marginalmente, mas cedendo, quando a gente compara ela não no curto prazo, mas frente ao ano passado, ela está pior ou igual. Isso não deveria estar assim depois de um ano. Um ponto de inflexão já deveria ter chego há muito tempo no Bradesco. E não à toa o ROI foi tão baixo, a margem financeira da companhia marginalmente acima, trimestre frente a trimestre, mas quando a gente compara 2022 e aquele péssimo resultado, esse ano eles conseguiram ter uma margem menor ainda. E desses 4,3% de queda no ano total, grande contribuição está vindo única e exclusivamente desse resultado do último tri. Esse é ponto importantíssimo que pouca gente tem noção. Quando eu comentei diversas vezes, eu recebi diversos comentários de pessoas assustadas, porém felizes. Por quê? Porque o braço segurado do Bradesco, juntamente com a Brasilprev, eles andam lado a lado. O Bradesco é a maior empresa de seguros do país. Quando eu falo seguros, eu vou falar de todas as variantes, todas as vertentes que possam existir. O braço segurado do Bradesco, ele é excelente e o resultado não para de crescer. Por isso, eu sequer perco tempo analisando isso. Porque isso daqui vai me interessar realmente caso um dia o Bradesco faça o split dessa operação. Ele venha ter o Bradesco Seguros como uma empresa negociada na Bolsa de Valores, e ele vinha ter o Banco Bradesco como outra empresa, assim como temos o Banco do Brasil e BB Seguridade, assim como temos Caixa Econômica e assim como temos Caixa Seguridade. Aí sim, esses números serão para mim de análise importantíssima. Enquanto estiver dentro do banco, é muito fácil você ver como não para de crescer. O índice de Basileia teve um aumento, eu não citei, mas ali atrás o índice de cobertura também aumentou, isso é positivo. Nós temos sim detalhes positivos no balanço. O payout subiu para casa de 80%, e aí eu sempre falo para vocês, cuidado, dividend yield, cuidado com o famoso payout. Qualquer pessoa que busque exclusivamente isso e não enxergue todo o fluxo de análise fundamentalista que eu trago para vocês repetidamente, esse é o resultado claro de que ele vai ter prejuízo. Ele tem um banco que está pagando dividend yield muito bom frente ao seu histórico, um payout muito bom, e ele pode ser levado à compra, quando a realidade, na principal linha, que é o lucro líquido, não passa nem próximo a isso. E no Guidance eu não vou nem me ater, porque em termos de receita e margem, o Bradesco não passou nem perto de atingir a meta. E o que eu quero falar, antes da gente entrar na análise fundamentalista, é sobre isso daqui. Plano estratégico, importantíssimo, o mercado esperava. Por quê? Basicamente, essa imagem bonita que vocês estão tendo diz o que é fundamental para a companhia hoje em termos de mudança, em termos de números sobre o balanço. A gente fala dessa expectativa da qual eu não concordo, porque antes de mais nada você tem que arrumar a casa do lado de dentro para depois pensar em uma expansão. Primeiro você arruma tudo e depois expande. E esse é o único ponto do qual eu não gostei do plano estratégico. Em resumo, com o descarte dessa situação que eu acabei de trazer, toda essa reformulação, terminar com alguns cargos de diretoria, encurtar camadas hierárquicas, e aí eu falo como alguém que trabalha com gestão e remuneração de empresas, esse é o único ponto que me chamou a atenção de maneira positiva essa nova estratégia do Bradesco e a sinceridade do novo gestor. 2023 foi desafiador e esse foi um resultado que nós não gostaríamos de entregar. Ter ciência de que você está mal, ter ciência de que algo não está saindo de acordo, e melhor, colocar isso para fora, expor de maneira clara, é o primeiro passo. Passo esse que o Noronha está dando após a saída do Lazari. Coincidências ou não, Lazari, que eu teci muitas críticas no ano passado, fez um dos piores trabalhos que eu já vi à frente de um dos 4 grandes bancos do Brasil, e não à toa ele foi trocado recentemente. Bradesco que coberto por 13 casas ou 13 analistas, tem 7 recomendações neutras, 5 recomendações de compra e 1 recomendação para venda.
Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch. Análise essa que vai ser bem breve, porque quando eu falei sobre bonificação, eu tracei um cenário complexo para o banco como um todo. É uma excelente DRE, crescente constante de receita e de lucros, nunca deu prejuízo aos sócios. Quanto ao ROI, o Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, uma média histórica da qual ele deve ter, que é acima de 2 dígitos, sendo que o atual está na casa de 8% e vai cair ainda mais com esse resultado de hoje. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, uma média histórica de 4,36% e o seu atual beira 7%. Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller de regressão à média, tem uma média histórica de 11 vezes e hoje ele é negociado a mais de 12 vezes. Volta naqueles vídeos anteriores, onde eu diria que frente ao lucro, o Bradesco estava caro comparado a seus pares, o mercado estava muito otimista, quando a linha de lucro líquido não demonstra toda essa esperança. Provavelmente nós veremos uma correção muito em breve. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. Nós pegamos 1,69 do último ano fiscal, dividimos por 6%, mínimo aceitável por ele em forma de remuneração, teremos um preço teto de R$ 28. Preço justo, tese essa de Benjamin Graham. Preço justo e preço teto são teses diferentes com finalidades diferentes. 22,5 multiplicamos pelo Earnings Per Share, que é o LPA, 1,30. Multiplicamos novamente pelo Business Value Per Share, que é o VPA, 15,62. Extraímos a raiz quadrada e teremos um preço justo de 21,30. Gerenciamento de risco esse extremamente importante para o investidor. Se você não faz, faça. Gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível. Portanto, falamos do Bradesco, uma empresa de setor bancário, e ele ainda tem nota 5. Sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas, respectivamente. Vou falar do banco e depois eu vou voltar nessa nota 5, onde eu vou finalizar o gerenciamento de risco e vou deixar bem claro essa situação sobre empresas em dificuldades e quando diminuir a posição, quando de fato vender, e é assim que você deve proceder. O banco nos últimos 2 anos apresentou queda na rentabilidade e eu sempre digo que esse é o grande calcanhar de Aquiles do Bradesco. Rentabilidade essa que vem sim sendo impactada por fatores externos. Os bancos digitais chegaram, tomaram um número absurdo de clientes, não só o número absurdo que eles tomaram, se tornaram maiores em números de clientes. Grande desafio para esses bancos agora é de fato rentabilizar. Só que existe não só o cenário externo, existe o interno. E aí é um problema do banco e não tem desculpa. A gestão anterior realizou um péssimo trabalho. Quanto aos números, eu não vou me ater. Se você pegar vídeos anteriores, eu já voltei lá nos anos de 2003, 2004, expliquei como é o funcionamento de PDD, expliquei que ele cresce, expliquei que inadimplência cresce, expliquei que margens contraem e aumentam. Fui até o ano de 2008 e 2010 e isso tudo é normal. Mostrei até mesmo em 2015. Isso só está se repetindo. Sobre o movimento que eu realizei, os alertas que eu já trazia e como eu vim ao longo do tempo rebaixando e diminuindo posição. Nós temos um caso que ele parece igual, ele apenas parece. Por que disso? Porque a gente também enxerga queda de rentabilidade com o passar do tempo. O Bradesco vai retornar a uma rentabilidade de 20%? Tenho realmente minhas dúvidas, porém extremamente factível e ele tem a obrigação, pelo menos 16% de rentabilidade. E respondendo à dúvida que a maioria de vocês devem ter agora, por que não rebaixar ele de 5 para 4, diminuir posição ou vender posição? Talvez seja essa a dúvida do investidor. A gente sai da análise tangível, que é onde os números não estão bem recentemente, e a gente entra naquilo que é não tangível. E a gente vai falar de Charlie Munger. O cenário do banco ele é desafiador? Lado numérico e fundamental, com base em resultado financeiro e operacional, está complicado? Sim, está. Por que eu não movimento essa nota e não me movimento frente ao banco
a não ser comprar e comprar, como eu já abri para vocês no ano passado. Porque diferentemente da Cielo, ele não tem dezenas e dezenas de empresas, talvez centenas aparecendo, com igual nível de competitividade. Aqui a gente fala do setor bancário financeiro, ele é praticamente um monopólio, se podemos assim chamar, talvez de um lobby. É muito difícil de entrar e você não desbanca um Itaú, um Banco do Brasil ou um Bradesco do dia para a noite. Então esse cenário de nicho e de concorrência eu descarto. Isso me leva a crer que o banco só depende dele mesmo. O banco não depende de fatores externos. Ele tem que fazer um melhor trabalho internamente, o que é algo totalmente diferente da situação da Cielo, onde ela continua muito bem internamente, só que perdeu market share, perdeu a liderança da qual ela tinha com ampla folga e hoje ela tem dezenas e mais dezenas de competidores. Então esse é o único e exclusivo motivo por qual vocês ainda enxergam eu trazendo repetidas vezes uma nota 5 para um banco que vem apresentando resultados ruins. Portanto, hoje falamos do Bradesco, um vídeo mais extenso do que eu gostaria, mas esse resultado necessita de tamanha explicação. Ele não cresceu 80% em nada, não se iludam, foi um péssimo resultado, uma das piores margens e rentabilidades que eu já vi ao longo desses quase 20 anos no mercado de capitais para um grande bancão privado brasileiro. Deixa no comentário se gostaram ou não da análise que a gente fez, ou se vão se movimentar de alguma maneira contra o banco. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas as 7 chaves. Value Investing ainda é a melhor maneira de você, investidor individual e pequeno até mesmo, multiplicar o seu capital na bolsa de valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.